Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Saudações bactinianas, então, para o Entre Vozes 18. Aos pouquinhos vamos chegando. Estou aproveitando aqui essa luz solar, né? Porque ainda é cedo, a gente marcou um pouquinho antes hoje. Então, aguardando vocês, nossos convidados a chegarem hoje. Eu vou colocando aqui alguns lembretes, né? Enquanto nós vamos chegando, eu vou aguardando a chegada também do nosso convidado hoje, que é o Reinaldo Lopes. Então, gente, para quem não conhece ainda o Bakhtin, artista, né? Além do perfil aqui no Insta, existe. Oi, Janderson, seja muito bem-vindo, tudo bem? Então, eu estava falando, além do perfil aqui no Insta do Bakhtin Artista, existe o canal Bakhtin Artista no YouTube. Oi, Reinaldo, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho eu já te chamo. Só vou fazer essa contextualização do nosso encontro aqui e já já eu tô te chamando para conversar aqui com a gente. Tudo bem? Ai, Janderson, para! Então, gente, existe o canal no YouTube, então quem tem acompanhado, quem curte, ou mesmo quem está chegando agora, né, vai ter esse diálogo aqui já para contar na história. Se gostar, se curtir, vai ser um prazer ter a companhia de todos vocês também lá pelo YouTube, então apoiem o crescimento do canal, é bem importante para a gente esse retorno, né, para que a gente possa chegar a cada vez mais vozes, né, para que nós sejamos mais e mais vozes. Então, como costume, né, todo final de semana, pelo menos tem sido assim, eu trago um convidado ou alguém, né, também se dispõe a participar, assim como eu tenho a vontade do encontro, da troca, né, para que a gente troque experiências, né, e essas experiências, essas ideias, são ideias que nos tocam, que nos movem, então é a partir dessa noção de troca humana aqui entre nós que eu busco também estabelecer relações com o Bakhtin, né, relações possíveis a partir do que a gente vai construindo aqui através do nosso diálogo, né, desse espaço íntimo, tá? Então, hoje, né, onde entra Bakhtin, né? Bakhtin é um filósofo que pensa arte e vida conectados, né? Então, nunca apartados uma da outra, sempre vendo o que essas duas esferas se entrelaçam, né? Então, a gente poder estabelecer essa relação entre vida e arte. Então, nada melhor do que música, né? De a gente brindar essa conexão com música. O Reinaldo Lopes, ele é vocalista e também guitarrista da banda Dona Zica. Ele é aqui de Pinheiro Machado, ele mesmo vai poder se apresentar. A ideia é que ele nos explique o porquê, né, desse nome, Dona Zica. Se a gente está falando de vida e arte, nós estamos falando de linguagem também. Isso para a gente aqui interessa muito. Sejam bem-vindos quem está chegando. A Karina, aqui eu não sei o nome, gente, desculpa. SHM. Salete? É Salete? Qualquer coisa me corrige. Sejam muito bem-vindos todos que estão chegando aqui. Pauline, seja bem-vinda também, que vai estar com a gente no Entre Vozes de amanhã. Mas hoje, então, a gente vai falar de música, né? Essa banda, a banda Dona Zica, que a gente vai deixar o Reinaldo contar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho sobre o processo de composição da banda. E aí, junto, a gente vai entrando nesse papo, o Bakhtin vai entrando nesse papo também, a gente vai estabelecendo as relações. Fiquem bem, William, sejam bem-vindos também. Fiquem bem à vontade para fazer perguntas, comentários, tá? Que à medida do possível a gente vai lendo, vai contemplando, qualquer coisa eu tiro o print e a gente contempla, né? Por isso que a gente já tem um tempinho mais espichado, né, Reinaldo? E a gente pode dar conta de tudo. Já tô te chamando. Gente, me avisem se estão vendo bem, se estão ouvindo bem. Já tô chamando o Oi, oi, Reinaldo. tudo bem? Olá! Só vou Olá, dar uma ajeitada Reinaldo! aqui
na câmera que tá cortando um Tranquilo. pouco a minha cabeça. Peraí. Ah, agora sim. Aí, show. Agora Ainda tá tá um pouco, muito mas tudo bom. bem. Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, gente. Tudo Vão dando um certo? feedback pra gente. Obrigada, obrigada a todos que estão aqui e também a ti, Reinaldo, pelo aceite do convite participar e também trazer um pouquinho mais pra gente sobre como se deu esses encontros, desencontros da Dona Zica. Fala um pouquinho de ti, claro, e aí a tua relação com a banda. Eu tô bem curiosa para saber mais detalhes, né? A gente já conversou um pouquinho, mas é sempre bom uma surpresa, né? A gente também se deparar com as surpresas do que cada encontro promove, né? Isso é muito bom. Então seja muito bem-vindo aqui no Entre Vozes, Reinaldo. Obrigado, obrigado. Obrigado, Marício. Valeu pelo convite aí. Muito bom estar aqui, dialogando contigo. E assim, rapidamente então, ou resumidamente, ou prolongadamente, falar um pouco de como surgiu toda essa loucura aí da Dona Zica, né? A Dona Zica começou em 2012 e ninguém imaginava, né, que a banda ia continuar. Eu, na verdade, falando por mim, eu não acreditava que a banda fosse chegar a um encontro assim, a uma história, né, a uma continuidade, na verdade. E tanto é que antes da banda começar, eu não sabia tocar, eu acreditava que não sabia cantar, que não levava jeito para a música, né? E graças aos amigos na época, tive uma grande influência, tive uma grande ajuda, um reforço, assim, que todos me diziam. Não, eu acho que de repente seria muito legal se tu tocasse, se tu cantasse, tu tem uma voz bonita, pelo que as pessoas falavam na época. Agradeço muito ao Marcos inicialmente por isso. O Janderson está falando muita coisa ali, eu não estou conseguindo acompanhar, mas depois eu vou dar uma olhada. Não, depois a gente não se preocupe, a gente podem participar que a gente vai ir acompanhando depois os detalhes do que está rolando aí. Sim. Então a Dona Zica começou em 2012 e tudo para mim, assim, como eu havia te falado, é tudo uma obra do acaso, assim, uma coisa bem, bem intrigante, sabe? Mas foi tudo maravilhoso, porque a gente não tinha ideia de que a banda ia começar ou se ia terminar, a gente não sabia ao certo. Então tudo começou com o Bernardo dizendo para a diretora da escola em 2012, onde ele estudava no Hipólito Ribeiro, aqui em Pinheiro Machado, de que ele tinha uma banda. E na verdade não tinha, a gente só um pouco que ensaiava, assim, a gente não tinha ideia de que a gente ia ter essa oportunidade, né? Mas aí o Bernardo, o Bola, disse que não, a gente tem uma banda. Então foi uma correria muito grande, assim, para a gente tocar no show. Tanto é que a gente teve 3 dias de ensaio e no mesmo dia do que ia ter a festa, no sábado, a gente ensaiou também. Então foi uma coisa muito corrida. E aí, naquela época, era eu, Bernardo, o Marcos, o Michel, baixista, e depois o Janderson entrou na banda e ficou. Muito obrigado, Janderson, por estar na banda aí, valeu. Uh, tá, enfim, o Janderson é impressionante como ele gosta, né, da interação. Esse menino é uma loucura. Mas continuei. E então foi uma coisa muito boa. Eu estava muito nervoso no dia, eu confesso, assim, muito, muito nervoso. Eu nunca tinha subido num palco, tinha muita gente e eu achei incrível a sensação. Foi um momento único na minha vida, eu acho, assim, porque foi o início de uma coisa muito boa para mim e tenho certeza que para os guris também, uma coisa que mudou as nossas vidas, né? A arte em si. E isso foi uma coisa incrível. E o nome da banda, Dona Zica, é engraçado, porque o nome passa bem. Um pouco antes da gente subir no palco, a gente. Não, acho que a gente tem que ter um nome para falar para a professora lá que ia divulgar a banda, né? Que ia apresentar a Uhum. gente. Aí então eu disse para os guris assim: eu acho que de repente a gente poderia colocar Zika. Ao menos Zika tem que ter, porque a gente passou por muitas questões zicadas de arrebentar cordas, cabos arrebentarem, dar barulho, confusão. Era mais ou menos isso nos ensaios.
E aí eu lembro que na época passava na TV aquela Malhação, Uhum. 2012. E tinha uma personagem que se chamava Dona Zica. O pessoal comentava, chamava ela, ô Dona Zica, tudo bem? E aí me veio isso na cabeça no dia. Ah, será que de repente Dona Zica não fica legal? E aí os guris, eu acho que fica muito bom. Então foi uma coisa consensual, assim, muito rápida. A Dona Zica, ela Uhum. foi essa correria, essa loucura inicial, assim, mas eu acho incrível quando a gente conta essa história, quando a gente conta para o pessoal. É muito bom porque foi toda essa correria e acabou tudo dando certo no fim, lá no dia. Sabe, estava falando sobre como as coisas se deram, né? E se deram rápido e esse consenso. Estava pensando já linkando com o Bakhtin, né? Como isso é interessante, porque Bakhtin nos propicia pensar justamente esses encontros, essa rede colaborativa, né? Então é impressionante como na nossa vida tudo acontece assim, né? Nunca é a gente isolado, né? É sempre a gente em comunhão com o outro, né? E muitas vezes é o outro que nos ajuda, às vezes, a acessar até potencialidades que nós mesmos temos, né? Então alguém fala, por Verdade. que tu não faz tal coisa? Mas por que, tu já viu que tu é bom nisso? Eu nem sabia que quanto eu era bom, né? Então, só para fazer um linkzinho, né? Como nessas pequenas coisas, nesses detalhes, a gente já vai vendo o poder justamente dessa relação entre eu e outro, que é o que Bakhtin vai falar muito, né? Entendendo que a gente sempre se relaciona, né? Algo, uma coisa só é uma coisa porque ela está em relação, em tensão com outra, né? Então é um pouquinho disso. E eu acho que um aspecto legal de a gente reforçar também é que vocês são aqui do interior do estado, né? Então, os desafios também disso, né, Reinaldo? Eu tô com o Janderson agora na cabeça, né, de ver ele colocar os comentários, Sim, né, e pela sim. relação próxima que eu tô tendo com ele também, pela rádio e tudo mais. Então, o Janderson vem direto na minha cabeça aqui, né? Então, se tu puder falar um pouquinho sobre isso, esses desafios, como tu percebe, já que tu entrou nessa questão da constituição da banda, né? Como é que ter uma banda no interior do estado? Como é que é trabalhar com isso? Quais são os desafios? Uma curiosidade, assim, porque a gente sabe que a arte não é fácil, a gente vê de arte não é fácil, nosso país é bem complicado, se já é complicado, né, nos grandes centros urbanos, no interior, né, eu acredito que é um desafio um pouquinho maior, né, nesse sentido. Então, se puder trazer um pouquinho da tua visão sobre como é que isso funciona para vocês. Então, essa questão da arte e o que tu falou ali, achei maravilhoso da questão do coletivo, né? Quanto é primordial para as nossas vidas essa coisa, a conexão, né? Que a gente tem com as outras pessoas. Isso aumenta muito a nossa evolução aqui na Terra. Eu acho que a parte da arte no interior, assim, ela é um pouco complexa, sabe? Até se passa muito pelo tipo de sonoridade que a gente apresenta. Eu lembro que no início da banda a gente tinha uma vertente mais rock and roll, mais pesado, assim, digamos, para o pessoal também, uma coisa mais crua. E a gente acabou mudando muito o repertório conforme o pessoal também foi aderindo, né, a Dona Zica, nos prestigiando nos lugares. Mas falar de arte, assim, em lugares, como é que a gente pode dizer, remotos, assim, mais no interior, é uma coisa que às vezes leva um pouco de complexidade. Eu acho que, como eu te disse, muito se passa por essa questão assim da nossa apresentação de sonoridade. Ela é um pouco diferente, a nossa proposta ela é diferente, mas uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas daqui da cidade de Pinheiro, né, o berço da Dona Zica, elas agregaram muito que a gente começou a propor assim nos lugares.
E só que eu acho que num todo, assim, a arte, o que a gente propõe é um pouco difícil de se manter, né? Eu acho que se passa, como eu te disse, pela sonoridade mesmo, pelo lugar. Aqui no sul também, a vertente do rock, essa questão do reggae, no interior mesmo, já é um pouco diferente. E agora com essa pandemia, então, isso abalou geral, né? Todas as bandas, todo esse meio artístico está muito abalado, está muito complicado. E para a gente não foi diferente, né? A gente estava com projetos aí muito. Estava firme, né? E aí, com essa função pandêmica, as coisas um pouco que pararam, travaram, e aí a gente começou a propor essa parte de live, assim. Mas é aquela coisa, a gente não tem, a gente só tem interação com o público no momento, virtualmente falando, né? E a gente não tem Uhum. como dar uma certa sequência, assim, nas coisas que a gente estava em mente, na cabeça. Mas, como eu te disse, o meio artístico aqui, ele é um pouco complicado, assim, de se manter ou de viver apenas disso. Acho que é um pouco difícil, assim, mas eu acho maravilhoso, ao mesmo tempo, que nesses 8 anos de banda a gente explorou muito aqui da região sul. A gente começou em Pinheiro, a gente até hoje toca em Pinheiro, é uma coisa boa, e a gente toca em Pelotas, a gente toca em Bagé, Piratini, São Lourenço. A gente já visitou muitos lugares aqui da região e isso foi muito bom. A gente começou a ter um aumento considerável de pessoas que começaram a abraçar mais a nossa proposta. E isso foi uma coisa muito Uhum. boa. Esse aspecto da pandemia, né, é importante também a gente falar. Pegou todo mundo, claro, desprevenido, de todas as áreas, né, de todos os Verdade. setores, Todo e uma coisa que é bem recorrente, né, que a gente tem escutado bastante, tem também buscado mobilizar em nós de alguma maneira é a questão da sanidade mental, né? Porque como a gente oscila nesse processo, como tem sido difícil essa questão de estarmos em isolamento, fisicamente falando, e a sensação claustrofóbica que isso traz para a gente, né? E o quanto justamente a arte, né? Que às vezes é tão relegada, né? Ela é tão desvalorizada, né? Quando a gente pensa justamente também num retorno financeiro, também num prestígio social, né? Como a gente vê que é a arte, né, um grande pilar que tem nos salvado, de certa forma, né, tem contribuído para que a gente se sinta mais livre, né, para que a gente tenha esse bem-estar, para que é quase um processo meditativo, né, eu, pelo menos, quando eu escuto uma música, quando eu leio um livro, é tão gostoso a gente poder usufruir, né, de arte, né, tem um ganho tão grande, né, e aí vocês no momento que vocês têm uma banda e vocês mobilizam composições, né? É bacana a gente sentir parte desse processo, né? De um grupo que pensa e busca mobilizar justamente essas ações, né? De maior sensibilidade, né? Porque justamente isso, as músicas elas nos transportam, né? Elas nos levam para muitos lugares, né? Agora me lembrei do Janderson aqui com a rádio, lá com o Roger, o programa Nostalgia, já estou fazendo uma propaganda aqui, né? boa. Mas seguidamente a gente escuta, mas só para fazer esse link, né? Como é uma rádio que também trabalha é, levando músicas clássicas, né? Lá da década de 70, 80, 90. Seguidamente a gente ouve as pessoas falando: Nossa, me transportei lá para vários momentos da minha vida, né? Então é isso, é a capacidade que a arte tem de nos tirar desse mundo, né? E não num sentido de fuga, né? Mas pode ser também, né? Depende aí. Mas assim, é num sentido de a gente mergulhar mais para dentro da gente mesmo, né? É como se a gente fosse se conhecendo um pouquinho mais, né? Aí, claro, eu tô falando da música, porque aqui a gente tá com vocês e tem toda essa relação com a música, né? Mas como eu disse, pode ser um livro, pode ser um filme,
tudo isso é arte, né? É a gente poder escrever algo e se deliciar com isso que a gente produziu. E todos nós temos essa autoria potencial em nós, né? Mas a gente vai entrando nisso aos pouquinhos, né? Vamos indo com calma. Era só para fazer esse link. E uma coisa que eu queria, eu me lembro quando a gente falou, que eu achei interessante, e depois, na verdade, tu não falou sobre isso comigo, tu me escreveu depois, e tu falou que tu se formou em Direito. Sim. E aí eu achei super interessante isso. Olha só, ele não me falou, e eu fiquei super. Eu, né? Por isso que eu botei, a meu ver, né? Eu já fiz relações, porque se a gente entra em marketing também, seguidamente, quem já tem acompanhado aqui o Entre Vozes, sabe que a gente fala sempre de muitas vozes, né? As várias vozes que nos habitam, essa heterogeneidade. Então, isso, do ponto de vista marketingiano, interessa muito, né? E no momento que tu falou, eu sou um músico, mas eu me formei em Direito, essa voz do advogado tá ali, né? Também. Então, eu já tô linkando as coisas que tu me falou, algumas delas. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua relação com a advocacia, como é que é isso, e a questão da composição das músicas. No que tu percebe que isso se liga à composição, né? Que nem tu falou, a questão das críticas sociais, das polêmicas, né? Então, acho eu, né? Eu penso que deve ter muita relação aí dessas vozes, dessa indignação social, né? Como uma voz que te habita e que se Sim. manifesta através da tua música, né? Então, isso tem tudo a ver com o que a gente falou, né? A vida e a arte ali entrelaçadas, né? Então, se puder falar um pouquinho dessa relação, vai ser bem legal. Com certeza. Essa parte do direito, eu comecei na Anhanguera, em Pelotas, em 2013, e eu tinha uma visão completamente diferente, assim, de muitas coisas, né? Principal, da música, a música era inicial naquela época, 2013, tinha um ano de banda, então o processo de composição ele foi um tempo depois. E assim, o direito, para mim, ele foi um divisor de águas, digamos assim. Eu acredito que houve uma mudança muito drástica depois, ao fim do curso. Eu me formei em 2017, a turma de 2017, de formatura. Mas eu tentei fazer a OAB pouco tempo depois, e aí depois também houve o processo da gente entrar em estúdio com a banda, né? Em 2018 a gente entrou. E aí isso acabou ficando um pouco de lado, mas eu também não me preocupei muito com isso, porque requer muita dedicação e muito estudo, e naquele momento eu não tinha como dispor tanto disso. Só que o direito, para mim, como disse, ele é um divisor de águas e também ele me traz muitas questões, assim, muitas questões complexas, muitos dilemas, até porque foi aumentando depois a parte da crítica social, né, que ela também envolve o aspecto jurídico, porque o judiciário no Brasil ele é bem complicado, assim, ele caminha muito lentamente em várias situações. Tem o recorte social que a gente faz, assim, é um pouco difícil de colocar dentro do judiciário, porque o judiciário ele é uma forma sistemática muito diferente. E então a gente começa a se indignar. Eu mesmo começo a me indignar com muitas coisas que eu vejo dentro do judiciário atualmente, porque o judiciário, os poderes, a tríade, né, o poder tripartido do Brasil aqui, eu acredito que não tem muito a visão estrutural de como a sociedade funciona. Então, isso aí me deixou um pouco indignado com o passar do tempo, assim. E agora estou voltando, depois que a gente conseguiu terminar toda essa função do álbum, como agora estou retornando aos estudos para fazer a OAB, essa que Uhum. incomoda muita gente. Sim. E agora estou retornando, tentando ficar mais tranquilo, até porque essa pandemia, né? A pandemia
tu tinha falado sobre a sensação claustrofóbica, né, que a gente acaba Uhum, sentindo às vezes, né, aquela prisão parece, né, e eu pensei também, tentei extrair um pouco o aspecto positivo, assim, eu acho que é o momento de eu tentar estudar um pouco, me concentrar mais, aproveitar que não tem uma data por enquanto da prova, não tem concurso pela frente ainda, não tem nenhuma data para eu me sentir pressionado, né? Então uhum. comecei a pegar mais essa parte aí. Mas o direito ele se relaciona com certeza com a música também. Eu acho que a gente lê bastante, eu li bastante, não tanto no início assim, mas depois dos últimos semestres eu comecei a ler bastante, tanto no direito assim como em outras áreas. Eu acho que mais em outras áreas. E isso aí foi essencial para a composição da banda, acredito eu. Os meninos também têm, cada um tem uma base bem diferente, isso é muito bom. E, tanto é que esse álbum da banda, o que a gente vai lançar, não demora muito, eu espero. Ele é muito eclético, assim, porque o Jandes tem um tipo de composição, o Bernardo tem outro tipo de composição e eu tenho uma composição completamente diferente. E o bacana é que em algumas músicas a gente conseguiu se juntar para fazer aquilo, para ter um processo final ali da escrita que ficou maravilhoso, ficou muito bom, uma coisa diferente. Esse é o poder da banda também, que eu acho que isso aí mudou muito as nossas vidas, assim, eu acho que teve uma evolução de todos, da família Dona Zica ali, e o direito, ele entra também nessa parte, com certeza ele entra. Ele entra mais depois nas questões sociais, que eu faço algumas críticas, assim, mas que no álbum ainda tá um pouco tranquilo. Sim, eu até tenho curiosidade em saber de algumas coisas, alguns detalhes que eu vou trazer essa questão ainda do estilo de cada um de vocês, que eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, como tu sabe, né? Porque me interessa, né? Me interessam muito essas questões de como cada um produz, né? De como cada um se envolve com o que toca, né? Então, porque nem aquela história, né? A gente pode falar de amor, mas cada um vai falar de um jeito diferente, né? Então, isso eu já vou trazer, mas antes, né, sobre isso ainda da voz do direito, né, que te habita e também, eu me lembro que tu falou em artivismo, né? E aí eu disse, bah, adorei esse termo, que eu ainda não me lembro de ter escutado Sim. ou ter visto, né? Então foi tu que me trouxe, né, nesse momento, pelo menos. Eu, bah, que bonito. E aí eu me lembro que tu falou assim, não, mas não fui eu que inventei isso, não é um termo que eu Sim. inventei. E aí eu achei bacana isso que rolou também, né? Eu vou fazendo esses links com o Bakhtin para que a gente possa ir vendo essas relações juntos, porque tem muita gente aqui também no canal que é bakhtiniano, que se interessa, e às vezes a gente tem uma dificuldade, principalmente quando o assunto é abordado de um ponto de vista mais teórico, vamos colocar assim, né? Claro que a gente pode entender que tudo é prática, e aí eu trago até vou mencionar o Wagner Ferraz, que é um colega, professor meu, que vai entender que tudo é prática, né? Que essas divisões, às vezes, que a gente faz, teoria e prática, também não é bem assim, mas enfim, depois a gente fala nisso. Mas só para dizer um pouquinho sobre esse artivismo, né? Eu achei bacana quando eu disse, não, mas não fui eu que inventei. Tem uma partezinha que a gente pode trazer de Bakhtin aqui nessa noção, né, que vai ser dito que ninguém é o Adão bíblico da palavra, né? Então, isso traz justamente um pouquinho daquela ideia que a gente conversou no início, dessa rede colaborativa, né? Que a todo momento as palavras que a gente. Eu estou falando aqui palavras, mas obviamente isso vai se refletir na música, num texto, em qualquer coisa que a gente se envolva, né? Nada é só nosso, né? Como se a gente pudesse dizer assim, não, é puramente meu, isso nasceu totalmente, exclusivamente de mim, né? A gente nunca vai poder fazer isso, porque aí Bhakti vai falar que nós tomamos as palavras alheias, né? A todo tempo a gente está tomando as palavras alheias e misturando essas palavras às nossas, e assim que a gente vai produzindo, né?
vai produzindo conhecimento, vai produzindo outras possibilidades. Então, aí é que entra essa interação, né? E essa rede desse eu e outro que vão se revezando, né, a cada vez que algo é dito, né? Então, agora aqui eu tô com a palavra, mas daqui a pouco essa posição é transitória, daqui a pouco é tu que vai falar e eu vou estar aqui na escuta. Então, é esse jogo, né? E nesse jogo não tem o que inventa pela primeira vez, né? Como é que a gente, às vezes é até difícil, até comentei isso na reflexão, não me lembro se foi na minha dissertação ou na minha tese, que eu tinha dificuldade em perceber o que de fato era eu. E parecia que eu dava muito pouco. Mas é isso, é essa noção de que a base do nós sempre está presente, né? Então eu só queria trazer esse lance que rolou na nossa conversa, que é um exemplo bem corriqueiro, que pode acontecer a qualquer momento, não, quando a gente fala alguma coisa, não, mas não fui eu que fiz isso, não, mas é o que na vida é feito só por nós mesmos, né? Então, de trazer um pouco essa reflexão, né? E então eu só queria falar disso, essa base do nós que está sempre presente, né? Por trás de tudo que a gente, por todos os ângulos, né? Das coisas que a gente executa, que a gente realiza, né? E aí, Reinaldo, eu queria, se tu puder, eu me lembro que tu falou assim, aí trazendo para o artivismo, né? Ainda nisso. Eu me lembro que tu falou assim, tem questões que me incomodam, né? Eu comecei a escrever poesia, e tem coisas que me tocam, que me incomodam, e eu comecei a perceber, né, que isso ressoava de uma certa forma nas pessoas, né? Isso causava, às vezes, um desagrado, às vezes uma reação mais agressiva, de as pessoas levarem aquilo como ofensa ou pessoalizarem. Se tu puder trazer um pouquinho assim, o que é essas coisas que te incomodavam e o que é a que as pessoas reagiam assim dessa forma, trazer um pouquinho dessas tuas sensações, porque isso, de certa forma, pelo que eu estou entendendo, tem tudo a ver com o trabalho de vocês também, né? Sim, sim, com certeza. Essa parte do artivismo eu tenho usado bastante nesses últimos tempos, assim, na parte das poesias. Eu iniciei as poesias tem muito tempo já, acredito eu, uns 11, 12 anos, e eu acho muito bom quando eu paro para analisar cada poesia que eu escrevo, assim, desde a época inicial até hoje, o quanto a escrita vai mudando, quanto a gente vai mudando, e o quanto a gente vai encontrando referências e muitas influências assim para ter aquela base para escrever. Depois de um certo tempo, essa parte do artivismo que entrou, acredito eu que o artivismo começou a entrar a partir de 2018. E aí ele foi tomando uma forma, eu fui me aprofundando mais nessa parte social mesmo, essa parte dos movimentos sociais também, e comecei a colocar isso dentro da poesia, apresentando críticas, e algumas dessas críticas eu sei que causa muito desconforto para muita gente. E aí eu só queria fazer um adendo. Me desculpa, pessoal, mas infelizmente eu vou continuar com isso. A questão é que não passa pela pessoalidade, né, como falasse, a intenção, a crítica, ela se baseia num coletivo de uma mudança social, ela não se passa individualmente falando. Então, muitas pessoas acreditam que aquela coisa da carapuça que serve, que é mais ou menos por isso. Não é, enfim, a verdade é o coletivo que precisa ser mudado. Principalmente aqui no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, e eu entro muito nessa parte da desigualdade social, da desigualdade racial, e eu falo também bastante dos movimentos nas poesias, movimentos sociais, falo sobre feminismo, não que eu tenha o meu lugar assim, eu tenho a propriedade para falar disso, não, eu acredito que é necessário a gente dialogar, os homens precisam dialogar sobre isso, rever a cultura machista que está presente no nosso país. É muito necessário a gente tratar sobre a masculinidade, sobre o machismo, quanto leva os homens. Tem uma taxa muito grande de suicídio aqui no Brasil por causa disso, né?
É aquela questão da masculinidade frágil, masculinidade tóxica. É muito tóxica, realmente é. Isso aí afeta também os homens, e os homens precisam falar sobre isso, precisam mudar esse pensamento, essa condição, porque o que a gente vive no Brasil é isso, e quando a gente critica, quando a gente passa a fazer essas críticas sociais, é baseado no que está acontecendo atualmente. A gente não faz baseado numa fake news de WhatsApp, a gente não faz baseado em um site que não tenha credibilidade ou alguma notícia que não tenha credibilidade. São estatísticas. Acho que contra as estatísticas que a gente vive atualmente não tem muito o que ser contrário a isso. Eu acho que a gente tem que tocar nessas devidas feridas sociais. Então eu comecei, essa parte da poesia, então, de 2018 para cá, começou a ficar muito forte. Comecei a virar um crítico ácido, tanto politicamente falando. E isso eu vi, quando entrou na política, aí sim, aí eu vi que a coisa ficou bem intensa. Não digo para mim, porque eu respeito cada ideologia política de cada um, eu respeito. Só que depois que eu comecei nessa parte, assim, as pessoas levaram para esse lado pessoal, e aí eu resolvi, nesse meio da pandemia, eu resolvi dar uma parada de postar. Eu continuo escrevendo, com certeza, mas resolvi parar de postar um pouco, porque isso também estava me afetando, estava me deixando um pouco mal, e a questão da saúde mental é super importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Então eu pensei, não, acho que não vale a pena eu ficar também indignado com isso, ou indignado com algum comentário que vá tentar me desequilibrar. Então, a partir desse momento, eu vi, não, eu acho que eu preciso dar um tempo em relação a isso, mas não deixar de falar sobre essas coisas que são super importantes, ao meu ver, com certeza. Não, concordo, assim, partilho, assim, da mesma sensação, do mesmo sentimento que tu. Falou várias coisas bem, bem importantes, assim, que também me tocam, né, e me levam a refletir também sobre muita coisa. E quando tu fala, por exemplo, que as tuas músicas, aquilo que tu escreve, não é fake news, é com base no que está acontecendo, aí entra Bakhtin justamente, né? É essa relação com a vida, com o mundo, né? Não, de que não, a noção de que não é a teoria que nos mobiliza, não é uma teoria, sim a própria vida, né? A vida que nos impulsiona a ações, né? E aí a gente tem um pensamento responsável, né? O Bakhtin vai falar sobre a ética, né? Justamente a responsividade ativa é o nosso não álibi na existência, né? A gente a todo tempo tá tomando um determinado posicionamento diante da vida e a gente é que tem que responder a ele, né? Mais do que qualquer lei que seja imposta, levada ou não a cabo, a gente que cabe a nós, né, o crivo do que realmente importa para a gente, né? Então, essa avaliação que a gente faz a todo momento do que acontece e como a gente age diante disso, né? Vai falar de nós, vai falar daquilo com o que a gente se compromete, né? Com o que a gente valoriza, né? O que a gente valora no mundo. Então, essas questões me levam a pensar, só para a gente ir fazendo aqueles linkzinhos, né? E aí, linkzinhos ficou horrível. Linkzinhos ficou horrível. Mas, assim, quando tu falou, também uma coisa bem importante, que até vou linkar, amanhã a gente vai falar, por exemplo, sobre violência doméstica com a Pauline, não sei se ela está aqui ainda. Eu venho conversando com muitas mulheres a respeito justamente dessa visão objetificada da mulher, né? E agora a gente vai entrar, é meu desejo, pelo menos, que a gente entre num ciclo debatendo isso muito a miúde, essa questão da violência contra a mulher, e claro, se a gente fala em mulher, ó a relação aí, né? Se a gente está falando de mulheres e violência contra as mulheres, os homens estão aí, né? E essa necessidade, essa urgência de haver uma reeducação social, em termos de todos nós nos reeducarmos, né?
Porque como, que nem tu disse, eu não é o meu lugar de fala, né? Claro, tu não é uma mulher, tu é um homem. Mas Sim. como homem, tu tá implicado, né? E tu deve dialogar e deve falar, mas aí é falar com a consciência, né? Com a consciência de que não é o teu lugar de fala, mas que tu também tem um compromisso em relação a isso, né? E quando tu fala, tu diz assim, nós temos que dialogar, nós temos a questão dos homens, né, que são, porque vocês também, os homens, né, são educados a esconder a sua fragilidade, são ensinados o machismo, ele é estrutural, né? Assim como o racismo, tantas outras vozes aí que a gente percebe como mecanismos de apagamento, né, de violência contra o outro, né, são aspectos estruturais da nossa sociedade. E para a gente desmanchar, né, essas linhas, né, exige muito trabalho, exige muita demanda. Então a gente não pode se calar, a gente tem que sim falar, a gente tem que problematizar essas questões, né? Nem teve aqui um outro Entre Vozes também com o Hernani falando sobre gordofobia do ponto de vista de um homem, né? Então, assim, todos nós, homens e mulheres, precisamos nos reeducar, né? A gente pode dar um passo a mais rumo a uma sociedade mais respeitosa, mais sensível, né? E quando a gente tem uma banda de homens também produzindo música e falando de amor e falando sobre sentimentos, e isso também né? Também é falar disso, né? E quando a gente tem aqui um bate-papo, né, entre nós, que tu fala, poxa, nós precisamos falar sobre isso, nós homens precisamos falar sobre isso. Então, assim, é o que a gente espera, né, que a gente possa, sim, falar sobre isso, né, é mais do que tempo, né. E só um link também, trazendo, não um linkzinho, né, mas um link agora, com isso, Bakhtin tem um conceito, né, que é o dialogismo, né, o tal do dialógico, né, que muitas vezes a gente toma essa palavra diálogo, né, como, não, diálogo é aqui, é uma conversa, a gente está conversando, mas no sentido bakhtiniano tem outros elementos aí, né, então não é simplesmente a conversa face a face, né, muitas vezes é o sentido de. Muitas vezes não. Sempre é o conflito, a tensão, um embate, né? Entre pontos de vista diferentes, né? E isso é o que a gente vê no mundo, né? Então ele vai falar que cada um de nós é como se a gente fosse ideólogos, né? Como se a gente fosse um ponto de vista sobre o mundo, né? E a gente está aí convivendo uns com os outros e essas vozes todas elas coabitam, né? Então, é isso, é a gente perceber não só a concordância, mas muitas vezes as divergências também nesse processo, né? E aí quando tu fala, eu estou dizendo isso porque quando tu disse assim, ah, me desculpa aí, mas eu vou falar, né? Então, é essa antecipação, quando a gente fala, né? E a gente está sempre se endereçando ao outro, né? Sim, sim. Tudo que a gente faz, ele nunca é pra gente reter com a gente mesmo, né? Mesmo quando a gente fala em voz alta, pode ver, a gente tá falando com outro eu nosso, né? Nem que seja. É uma outra pessoa, né? É uma outra entidade. Então é esse diálogo, né? Que tá sempre endereçado a alguém. E por ele estar endereçado a alguém num determinado contexto, ele antecipa coisas, antecipa relações, né? E aí eu me lembro que tu disse assim, não, e aí eu fazia isso. E aí quando isso se reflete lá na minha música, aí vai de outro jeito. Lembra? Foi uma coisa assim. Sim, sim. Então é por isso que eu te fiz essa questão para entrar num outro pormenor. Então, eu vou ver o tempo aqui. Olha, o tempo passa voando. Passa Mas muito uma rápido. coisa que eu acho que dá tempo antes da gente virar, da gente fazer a dobradinha, é um pouco essa relação assim. Como é que tu percebe, que nem tu disse, tem coisas que me incomodam, eu faço
às vezes críticas relacionadas a essa polarização política, por exemplo, né, críticas raciais, né, no sentido do preconceito racial, essa voz masculina que precisa aparecer de uma outra forma, né? Bom, tu lida de uma forma, que nem eu falei, né? O Reinaldo Pessoa, né? Que é o que a gente falou, né? Como é que o Reinaldo Pessoa lidou com essas questões, né? Então, que nem tu disse, eu tenho minha rede social, aí eu postava coisas e sentia que, né, tinha uma reação às vezes contrária, de rejeição, de resistência. E como é, se tu puder dividir, eu sei que tu já falou um pouquinho, né, mas entrar mais nesse enfoque de como é que tu sentiu que é essa transição, né, do Reinaldo Pessoa para o Reinaldo artista, né? Como é que o artista deu conta dessas questões, né, dessas vozes indignantes através da música? Certo, vamos lá. Essa transição é muito interessante, assim. Eu percebi que a indignação, a revolta, ela começou a surtir muito efeito naquele momento que eu peguei a caneta e comecei a escrever as primeiras poesias. E aí, no primeiro álbum da banda, já começou isso aí, embora ele tem algumas composições de 2017, já é um álbum com umas músicas mais antigas, né? Uhum. E nessa época ainda não tinha tanto a indignação, mas ela começou a aumentar e fazer muito assim parte da minha vida, tanto para a escrita como poesia, escrever textos nas redes sociais, hashtag textão de vez em quando. Uhum. Mas eu vi que era necessário falar porque eu percebi a influência, assim, o engajamento das outras pessoas. Um grande exemplo na minha vida, com certeza, eu não sei se ela está assistindo aí, é a minha namorada. Assim, a Uhum. minha namorada, ela tem muito essa questão da indignação, ela reflete muito sobre as injustiças sociais, e eu já tinha um pouco isso. Então a gente se juntou, aí juntou aquele monte de indignação, aquela coisa, e a gente conversa muito sobre essas questões. Isso é maravilhoso. E ela, como ela é uma feminista, né? Então é uma coisa que eu aprendi muito, assim, eu agradeço muito, o aprendizado vem dela, porque o diálogo também que tu te referiu, que tem várias, né, várias condições, Uhum. assim, Uhum. também parte muito da gente. Eu falo por mim, homem, a gente tem que ter uma questão de escuta, a gente tem que escutar muito, a gente tem que entender o que está acontecendo, porque aquilo a gente não sente, não passa pela gente. Eu homem branco privilegiado que sou, heterossexual, eu sou absurdamente privilegiado numa questão de classes, nesse recorte que a gente faz, assim, socialmente falando. Então, eu preciso urgentemente escutar mais. E aí foi isso aí que eu comecei a fazer com a minha namorada. Ela me ensinou tanta coisa, e foi a partir dessa escuta. Não é aquela questão, isso está errado. Eu não posso falar nada desse tipo, tu tá equivocada. Ou então aquela clássica, nem todo homem. Eu acho que tá errado, todo mundo como tu disse, a questão da estrutura, né? Todos somos machistas, todos somos racistas. A gente tem que passar por um processo de desconstrução muito grande. Então, esse processo de desconstrução que vem nesses últimos anos, assim, ele entrou profundamente nas minhas poesias e começou a entrar também nas músicas da Dona Zica. Não tão forte, Uhum. porque aí também tem a questão dos meninos, né? Do Jantos, do Bernardo, do Gargamel, passa também por eles. Mas acredito eu que seja muito necessário expressar isso também como banda. Eu acho que os guris aceitam perfeitamente isso. E também a gente conversa muito sobre isso, que é uma coisa muito importante. A gente fala bastante sobre essas questões sociais, o quanto a gente deve falar, o quanto a gente deve dialogar entre a gente, porque é uma coisa que precisa mudar muito na nossa sociedade. E o artivismo, que é essa palavra que eu adoro também, o Uhum. artivismo, ele está partindo muito forte, assim, dentro de mim, das coisas que eu escrevo. Eu peguei algumas poesias aqui, aí depois eu vou te mandar, que senão eu começo a ler, eu me empolgo, eu juro.
a Tawane, minha namorada, ela acho que ela tem pavor disso. Aí eu tento me controlar. Então, então o artivismo assim tem sido muito forte e eu acho que ele vai ser utilizado dentro da banda Dona Zica também, apesar de que já não parte só de mim, já é aquela questão do grupo, né? Mas o mais importante é que o grupo tá unido, tá firme e forte e agora mais do que nunca essas questões estão entrando bem e acho que assim muitas pessoas vão talvez se sentir ofendidas, vai ir para aquele certo nível de pessoalidade, de achar que está sendo ofendida, mas eu acho que tudo que a gente anda passando há séculos, né, toda essa cultura que existe, essa descultura que a gente tem no nosso país, eu acho que a gente precisa urgentemente falar. Expressar por arte, eu acho que a arte é uma ferramenta muito importante para isso. Para as pessoas entenderem o que tu está sentindo. Quando eu escrevo uma poesia, eu sei que muita gente vai ler e vai ter uma interpretação a partir daquilo que eu estou colocando. Mas eu acho que essa indignação a gente está tratando de uma coisa que é além dessa questão da pessoalidade. Ela parte de toda essa revolução social que a gente precisa fazer, principalmente aqui no nosso país. Acho que o Com ativismo é isso certeza. para mim. É linda essa ideia do artivismo, né? Eu adorei quando eu te vi falar do artivismo, né? E tu falou uma coisa muito importante e que me pega muito, inclusive na própria construção desse canal e desse projeto Entre Vozes, que é a questão da escuta, né? Que nem tu disse assim, eu tô muito junto da minha namorada, ela me ensina muito, eu aprendo muito com ela ouvindo, né? E eu acho que a gente vive um momento de que a gente vê ainda muita intolerância, né? As intolerâncias em escutar o outro, né? E isso tem tudo a ver com Bakhtin, é isso que eu falo quando eu trago a questão da voz monológica, né? Porque é isso, é essa tendência nossa humana de querer sempre centralizar o diálogo em nós mesmos, né? A partir da nossa perspectiva. Então, com isso, a gente está sempre, como eu disse, apagando o outro, né? Nessa tentativa de desvalorizar, de depreciar, de que há sempre uma voz que sobressai em relação às outras, né? Então, é aí que entra o pensamento bakhtiniano de ver o mundo, de ver um mundo polifônico, né? Não só em que a gente vê essa multiplicidade de pontos de vista, de vozes, de valorações, mas um mundo em que a gente perceba que não existe uma voz melhor do que a outra, vamos dizer assim, grosso modo, né? Então, eu acredito que um dos meios mais potentes para a gente construir esse mundo, que grosso modo assim, seria um mundo mais igualitário, mais sensível, né, de mais respeito, de respeito às diferenças, né? Não é só a gente dizer não, nós somos iguais, não, nós não somos iguais. Nós somos diferentes, cada um de nós temos a nossa particularidade e nós precisamos ser respeitados, levando-se em consideração as nossas diferenças também, né? Os diferentes contextos em que a gente vive. Quando tu fala de lugar de privilégio, sim, quantas pessoas, né? Isso é uma coisa que vira e mexe, eu tô falando aqui. Quantas pessoas têm a possibilidade de estar aqui com o celular hoje, dialogando, mesmo que seja à distância, a gente reclama, eu só tenho um celular, eu só tenho um computador, mas quanta gente não tem nem luz em casa, não tem nem o que comer. Então, esse lugar de privilégio, a gente precisa sempre ter muita consciência dele. E aí, o que, que a gente vai fazer com esse lugar de privilégio, né? Aí a gente volta para aquela nossa ética, né? Nos nossos de como a gente assume essas responsabilidades, né? E a escuta ela é extremamente importante. Não só a gente falar, mas a gente saber escutar, né? Eu acho que isso é um exercício tremendo para todos nós nas nossas relações, é saber escutar. E eu acho que saber escutar nos leva para esse mundo mais próximo de uma relação de respeito, né?
Eu acho que é uma das formas. E através disso a gente poder dialogar, né? Então, esse olhar de empatia, né? Então, aproveitando a tua fala, porque eu também acho isso, o Entre Vozes surge justamente como essa vontade de não ser só a minha voz a partir do que me move e eu compartilhar as minhas ideias, mas dessa vontade que eu tenho de troca com os outros, de também ouvir, de também aprender com o outro, de conhecer mais. Então, eu acho sempre que essa interação conduz a grandes riquezas na nossa vida, né? Então é isso. Eu vou, como nós temos pouquinhos minutos, Reinaldo, eu vou te propor que a gente siga na nossa dobradinha, porque em seguida Claro. vai acabar. E aí eu vou, assim, desde já, né? Eu não sei quem vai poder continuar com a gente. A gente vai ter uma dobradinha, a live não se encerra aqui. Só para vocês saberem, eu vou disponibilizar essa live aqui, que já passou voando. A gente ainda vai entrar, eu quero que a gente entre em muitos assuntos, assim, ainda, claro, dentro do tempo que a gente tiver, né? Que der para seguir fluindo, mas até para saber mais do CD, do lançamento do CD, das músicas. Lembro que o Janderson já pediu uma palhinha pro Reinaldo cantar. Eu tinha dito que tu te prepara emocionalmente, tu já deixa aí O violão tá aqui já do lado. deixa do ladinho. Então, assim, a gente quer continuar conversando sobre essas questões, sobre a história da banda, como é que foram os encontros, e agora, mais especificamente, a gente entrar na parte das músicas, Com da certeza. apresentação do CD, de como é que é essa composição, de tu falar também um pouquinho da composição dos colegas, porque eu achei bem interessante isso, quando tu disse que cada um tem seu jeitinho, então a gente falar um pouquinho sobre isso, claro que é a tua visão sobre a composição deles, né? Sim, Depois eu ainda sim. vou querer que eles venham aqui, já fica o convite, rapazes, eu sempre falo pro Janderson, não sei se ele tá indo aí, né? Participe uma hora para vocês falarem também, né, assumirem aqui a palavra e falarem de como é que é esse processo para vocês também. Então, eu vou propor que a gente siga lá na nossa dobradinha já, agradecendo quem estava aqui, quem se fez presente, quem estiver por aqui, se puder continuar com a gente, vai ser um grande prazer. Aproveita os minutinhos enquanto eu disponibilizo. Que bom. Ó, estou aqui, tá no clima Shakira, inclusive, né? Nostalgia, já aquecendo para nostalgia, né? Descendo para amanhã. Então, já. Então a gente já segue. Então, gente, se puderem, compartilhem com quem possa interessar para conhecer mais da Dona Zica e a gente continuar esse papo aqui muito gostoso sobre vida, arte e tudo mais que tiver que rolar. Obrigada, Reinaldo. Eu já te chamo em seguidinha, Beleza. tá? Tu entra e a gente já segue esse papo. Só vou disponibilizar como é que é o VaptVupt, né? Era o professor Raimundo que fazia, né? Sim. VaptVupt. Então a gente já VaptVupt. volta, tá? Em seguidinha a gente tá de volta. Beijo.